Deus que habita nas alturas do céu, como somos gratos a Ti, Senhor, pelo dom da vida. Muito obrigado, Senhor, por esse sábado. Vem estar conosco nessa tarde. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meu irmão, seja bem-vindo, em nome de Jesus. Tem um projeto novo aqui para a irmã, que eu a não conhecia. Ela vai estar explicando e provavelmente nós estaremos aqui no domingo, né, irmã? A irmã vai explicar melhor e você vai, desde já, fazer a propaganda. Por favor, minha irmã. Que Deus te use. Boa tarde, igreja. Boa tarde, povo de Deus. É um prazer, uma grande alegria, satisfação estar aqui com vocês. Desde manhã fui muito bem recebida, me senti em casa, viu? A primeira vez que eu os visito. E estou muito feliz e agradecida a Deus pela oportunidade, pelo privilégio de estar aqui para juntos aprendermos um pouco mais sobre a vontade de Deus em nossas vidas. Quem está feliz, diga aleluia! Aleluia! E quem está mais feliz ainda como eu, hoje é aniversário do meu querido esposo. Está viajando um pouco longe, mas nós já nos falamos e vamos matar a saudade amanhã, quando ele chegar em casa. E eu quero dizer para vocês que, assim como eu, quem está feliz, vamos dizer glória a Deus. Amém, amém, assim seja. Nós do PRONASF, Programa Nacional de Saúde da Família na Igreja. O PRONASF é um projeto novo, é um projeto da Coportagem que quer abranger não só a Igreja Adventista, mas todas as igrejas evangélicas. Inclusive, já tive a oportunidade de conhecer o pastor Dorival, bem próximo de vocês aqui, enfermeiro aposentado, e ele me recebeu muito bem, mesmo não identificando como adventista, porque ele me disse assim, isso não tem nada a ver com aquela igreja adventista não, né? E assim nós palestramos lá na igreja dele, mas ficamos até de fazer uma nova visita, mas ainda não marcamos. Mas aqui nós já passamos por algumas casas, os comportores, nós já tivemos hospedados na igreja aqui próximo, já de Itaim Paulista, e não cheguei até essa rua para conhecê-los, mas aqui estamos, tudo cremos que é no tempo de Deus. Deus tem um propósito, Deus tem a sua mensagem no tempo certo e na hora certa. Por que estamos estudando tanto sobre saúde? Por que se fala tanto sobre reforma de saúde, reeducação alimentar? Porque nós vamos ver um pouquinho aqui hoje à tarde. Acho que nunca vivemos em toda a história do mundo o quanto há tanto sofrimento, tanta doença. Diabetes hoje virou uma epidemia, depressão, ansiedade, estresse, câncer. Nós vamos falar aqui a numeração de cânceres que são descobertos todos os anos no Brasil somente. Meu nome é Onilda, frequento a igreja de Vila Bonilha, distrito Freguesia do Ó. Quem já foi ali para o lado de Pirituba, vai passar ali pela minha igreja, meu grupinho muito animado, muito receptivo. Quando puderem, façam-nos uma visita, serão todos muito bem-vindos. Eu sou auxiliar técnico de enfermagem, a Fabiana, que é daqui, né, ela está viajando, e o Fábio também. Nós somos do PRONASF, temos um grupo aí também, que estamos fazendo esse trabalho, esse projeto, visitando as igrejas, as famílias na igreja e a família pastoral também. E agradeço desde já por estar aqui com vocês. Quem estiver com a sua Bíblia, abra. Que bom tê-las aqui comigo, conosco. Kátia e Nádia voltaram aqui a parte da tarde. Sejam bem-vindas, queridas. Abracem essas duas, viu?
e sugam todo o conhecimento que essas duas têm. A irmã que pregou, Kátia, enfermeira, Nádia, sua filha, psicóloga. E estão bem pertinhos aqui de vocês. 1 Coríntios capítulo 10, verso 31. Antes, porém, vamos fechar os nossos olhos assim como estamos mesmo, porque Deus é que vai falar conosco agora, não é a Onilda. Nós vamos ouvir o que Deus deixou escrito para nós, para o nosso melhor, para o nosso bem, tá bom? Vamos orar? Deus querido, Pai eterno, nós queremos agradecer imensamente ao Senhor, porque o Senhor está aqui conosco, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Obrigado pelos conselhos divinos, obrigado pelo teu amor imenso por cada um de nós, e que o teu Santo Espírito toque o nosso coração neste momento, e dá-nos entendimento e compreensão do que o Senhor tem para nós, para o nosso aprendizado, e nos ajudando a colocar em prática qual é a tua vontade. Perdoa os nossos pecados, e oramos em nome de Jesus. Amém. 1 Coríntios 10, 31, eu posso ler daqui da frente, diz o seguinte, 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Tudo. Amém? Amém. Nós fomos criados para honrar e glorificar o nome de Deus em tudo. Acredito que eu comentei na escola sabatina de manhã, que o assunto do apetite da lição com Daniel naquela época foi tão forte que Deus deixou registrado. Mas eu acredito que por Daniel ser quem ele foi, eu acho que qualquer parte, qualquer área da vida dele, qualquer outra tentação, outra provação que fosse, ele teria um interesse permanecido fiel. Mas Deus deixou escrito porque Ele sabia que nos nossos dias nós precisaríamos deste testemunho. E então Deus pede para que nós o glorifiquemos em tudo na nossa vida. Na comida, na bebida, no vestuário, em tudo que nós formos fazer. No nosso trabalho, na faculdade, onde quer que estejamos, fazendo compras, onde quer que formos. Glorifiquemos e testemunhemos do nome de Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 22, eu separei esses dois versículos que Deus quer falar conosco. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 22, é curto, mas muito objetivo e muito de grande aprendizado. Deus pede para que nós abstende-se-vos de toda forma de mal. Toda. Se há algum mal naquilo, abstende-se daquilo. Afaste-se de toda forma de mal. Este é o conselho de Deus para mim e para você nesta tarde. Então, o Pronasf tem esse intuito de trazer o conhecimento que Deus deixou para nós, para o nosso bem-estar, para a nossa saúde e qualidade de vida, que este é o sonho e o desejo de Deus para nós. A mensagem que a Igreja Adventista do Sétimo Dia conhece, mas a grande necessidade para nós também. Ai, obrigada. E estamos aqui para estudar e para aprender juntos, viu? Onde eu devo mostrar? Tá ligado? É só apertar aqui? Ai, Kátia, por favor. Ai, pra cá. Ai, perdão. Ótimo. Muito obrigada, Kátia, querida. Olha só, o senhor Jerônimo. Acredito que não temos ninguém nesse estado aqui. O senhor Jerônimo com dor de cabeça, estresse, úlcera, desânimo, cansaço, cólicas. Não tem ninguém com esses sintomas, né? Aqui está o senhor Jerônimo. Estamos apresentando ele com todos esses diagnósticos. Má circulação, prisão de ventre, constipação e assim por diante. Mas, quem sabe temos uma dona Gioconda aqui, 92 anos, plena capacidade mental e física, psicológica, sem dores ou queixas,
alegre, dinâmica. Olha só, sem cáries, sem artrite, sem artrose, sem osteoporose, com plena capacidade física, com boa circulação sanguínea, né? Tivemos uma aula maravilhosa com a professora Kátia na parte da manhã, falando da nossa alimentação que vá para a nossa corrente sanguínea. E a nossa corrente sanguínea ela deve ser boa, como está escrito ali. Boa circulação e com o sangue puro para higienizar também o nosso cérebro, não é verdade? E também nós vamos falar sobre o nosso intestino. Eu costumo dizer que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro. E o intestino, ele tem que estar perfeito. Olha, ele tem que estar não desta forma, tá? Ele tem que estar limpo. Porque tudo que comemos e bebemos passa por aqui. Nós temos 8 metros de intestinos. Imagine o que nós comemos e o que nós bebemos. Olha só, essa é a diferença desse intestino limpo. Aqui nós temos, aqui está bem melhor, né? Mais claro. Ele é rosado, tá? Ele tem aqui um fluxo bem liso, sem interrupções nenhuma. E aqui ele não tem nada de fezes grudado como no anterior. Sujo, petrificado, né, com fezes acumuladas, sujeiras e até com a coloração escura. Mas nós temos aqui, olha só, a transição nítida entre o segmento normal de um intestino e o afetado. Olha só, com infecção, né, inflamado aqui, com esses pontinhos aqui com problemas, com danificações, né, aqui no intestino, que dificulta aqui a digestão também. Aquilo que é absorvido, as gorduras, as proteínas, no nosso intestino. E aí vem as constipações, né, a pessoa que não faz uma boa evacuação, e assim por diante. Olha só, como é importante o nosso intestino. Por quê? Porque descobrimos e aprendemos que 80% de toda a serotonina, que é o neurotransmissor fundamental para a sensação de bem-estar, é produzida pelo intestino. Olha que importante, 80%. Então, o que comemos, o que bebemos, influencia no nosso bom humor, na nossa sensação de bem-estar. Aí está a consequência de desenvolvimento de depressão, pessoa baixa autoestima, pessoa mal-humorada, pessoa, como dizemos, o português, claro, nítido, né? Enfesada. Pessoa enfesada. Por quê? Porque o acúmulo de fezes aqui é grande e a pessoa, então, não tem a produção da serotonina, que é esse neurotransmissor fundamental para o nosso bem-estar, para nós termos qualidade de vida, que é produzida no nosso intestino. Importante isso, não é verdade? Importante sabermos como está o nosso intestino, como está a eliminação das fezes. A digestão, tudo começa aqui, através da nossa digestão. A nossa digestão, ela começa na boca. Na boca. Por quê? Porque o nosso estômago, ele não tem dente. Aqui está o nosso dente. Aqui na boca que nós temos a degustação e temos o sabor, sentimos o sabor. Não sentimos o sabor do que comemos quando chega no estômago, mas sim, aqui na boca, na língua, tem os sentidos, o azedo, o amargo, o doce, o salgado. Para melhorar, então, a digestão e ter uma boa digestão, uma boa dieta, o que devemos fazer? Primeiro, uma boa mastigação. O que comemos deve ser mastigado, o garfo deve ser descansado, né? E a gente ali devemos sentir realmente a cada pedaço mordido do alimento, do que nós estamos comendo. Por isso a necessidade de não ter pressa,
Por isso a necessidade, né, de ter bom diálogo à mesa com a família. Tudo isso influencia, viu? Tudo influencia. Aqui na mastigação, nós vamos aprender que após a mastigação aqui o esôfago, o fígado, o estômago. Não, o estômago é esse aqui é o fígado e aqui é o intestino. Um dos motivos que podem te fazer sofrer de estufamento e gases, com frequência, por exemplo, se você come correndo, rápido demais e engole ar junto com a comida. Isso dificulta o processo digestivo, para além de que ao comer rápido, você mastiga deficientemente e pronto, uma digestão mal feita. Aí começa todo o problema. Na hora da mastigação, na hora de sentar-se, costumamos orar, não é verdade? Para agradecer, porque quantas pessoas não têm o que comer e a gente está ali diante de uma refeição, pedimos até a companhia de Deus muitas vezes na nossa oração para que Deus se faça presente. E agradecemos por ter aquele alimento e pedimos até que aquele alimento faça bem à nossa saúde e que supra as nossas necessidades. Qual é o alimento que estamos bebendo, pedindo que Deus abençoe, sendo que Ele mostrou para nós e nós temos o conhecimento de qual é o alimento certo para a nossa saúde. E então, a gente deve seguir as orientações de Deus para nós, que é sentar, comer, agradecendo, sem pressa e mastigando. E com a boca fechada também, para que não venha engolir ar. Esses são conselhos. Nós temos aqui que Deus criou em nós. E tem grande utilidade essas glândulas salivares. Elas contêm salivas, contêm água, líquido. Por isso que não há necessidade alguma de nós nos alimentarmos comendo, bebendo líquido em espécie alguma. Nem água que seja, nem suco, muito menos refrigerante. Então, refrigerante nem se fala aqui. Não vamos nem tocar nesse assunto. Por quê? Porque quando mastigamos, antes, porém, nós já bebemos um copo de água meia hora antes de nos alimentarmos. Por isso, nós não vamos ter sede na hora da alimentação, na hora da mastigação. Que aí as glândulas salivares, que Deus as criou perfeitas, elas vão soltar as salivas e vai ajudar na mastigação e vai ajudar na digestão do nosso organismo. E aí nós temos as salivas, que vai ajudar também na digestão de carboidratos, onde vai enviar para o cérebro, olha, tem carboidrato aí, vamos mastigar. Então, é tudo uma comunicação, um órgão com o outro. E a digestão de gorduras. Aqui são absorvidas as gorduras dos alimentos que nós comemos. Aqui está o nosso lindo estômago. Olha só, não tem dente, estão vendo? Não temos dente aqui. E qual é a função deste querido nosso estômago? Ele divide os alimentos, absorve líquidos e libera ácidos. Então, se nós comermos e bebermos líquido junto, dificulta a nossa digestão, porque ele vai ter que absorver primeiro os líquidos, depois o sólido. Então, ali vai dar sonolência, vai dar aquele mau rendimento. Dor de cabeça? Fermentação, muito bem, irmão. Fermentação, né? Nós fizemos uma experiência, imagine vocês, nós colocamos arroz dentro de uma tigela, um vidro bem transparente, e nós colocamos arroz, feijão, verdura, dentro desse recipiente, e colocamos uma garrafinha de refrigerante. Depois de 2 horas, nós abrimos, era um mau cheiro horrível. Imagine dentro do nosso estômago, quentinho aqui, com todo este líquido, com toda essa trabalheira que ele vai ter de primeiro, e ainda mais se for um líquido gaseificado. Imagine só a fermentação, como o irmão falou, que não vai causar. Ele libera ácidos, ele divide os alimentos. É importante, muito importante, o início da nossa alimentação, o início
que é a mastigação e o tempo para que nós venhamos nos alimentar deve ser um tempo suficiente. Nós dizemos que cada colherada são 30 mastigações a cada colherada, para você sentir. Faça essa experiência. Coloque um pouco de comida na boca e sinta o sabor do arroz, do feijão, uma banana que seja. Procure degustar e sentir mais. Você vai descobrir, você vai ter novas descobertas. Foi feita uma experiência, olha só, essa experiência com alguns jovens, e foi dado esse desjejum para esses jovens. Um ovo cozido. Ai, desculpa. Foi dado, então, o ovo cozido, 2 torradinhas, cereais e uma maçã. Então, depois de 4 horas, foi feito o estudo, descoberto que eles não tinham mais nada no estômago após ter feito essa refeição no desjejum. Só que foi feito, então, outra pesquisa, outro estudo. Acrescentaram os cereais, a maçã, as torradinhas, um ovo cozido, mais 2 pãezinhos com geleias, com recheio, né? Aqui está o recheio, Nutella, né? Talvez. E foi, então, acrescentado um copo, suco ou leite, e mais uma torta doce. O que foi descoberto que após 6 a 9 horas, ainda tinha resíduo dessa alimentação, dessa refeição da manhã. Olha só, já passaram-se 9 horas e ainda tinha restos dessa alimentação, dessa refeição. E então, acrescentaram-se 2 tabletinhos de chocolate. 2 chocolates, não muito grandes. E aí, mais 2 pedacinhos de chocolate. Olha só a descoberta. 13 horas depois, ainda tinha restos no estômago desta refeição. Olha só que coisa, que mistura foi feita aqui, mas acrescentado ainda o chocolate. Olha só o nosso estômago tão querido e delicado. Ele estando repletos, né, de alimentos, como foi falado hoje de manhã, o excesso de alimento, né? Ele não consegue, então, fazer, como a professora falou, né? O movimento, então, para ter um bom trabalho, uma boa digestão, para dividir os alimentos. Como ele vai dividir? Como ele vai... como que ele vai liberar os ácidos? Como que ele vai se mover dessa forma? Olha só, como ele vai quebrar os alimentos? Fica bem difícil para o nosso estômago. Então, excesso de gordura dificulta a digestão. Olha só, que prato colorido, não é verdade? Né? Líquido gaseificado, bastante patês, frituras, não é verdade? Aqui tem a variedade, como foi falado hoje também de manhã, né? Principalmente no sábado, temos uma comida, uma refeição simples, né? Não muita variedade, para que a gente possa conseguir ouvir a voz de Deus, fazer os trabalhos missionários, fazer as atividades sabáticas com a mente clara. E olha só, e então, este tipo de alimento aqui, ele dificulta muito a digestão. Por quê? Porque tem muita gordura, muita pigmentação, e o líquido incluso, principalmente gaseificado. Esse tipo de refeição, ele demora até 6 horas no nosso estômago. Comer entre as refeições também.
as nossas refeições devem ser 3, de jejum, almoço e jantar. Nós temos que ter um intervalo de uma refeição a outra, de 5 a 6 horas de uma refeição a outra. E nós, aqui, comer entre as refeições, está, aqui um grande risco para a nossa saúde, e não fazendo com que o nosso estômago, como foi também ensinado de manhã, não tenha descanso, ele não vai ter descanso. Por quê? Porque ele vai estar trabalhando constantemente. Então, o almoço e depois, 6 horas, tem que ter um intervalo após de 2 horas do almoço, a água. Aí entra a água que é fundamental, e depois o jantar. Mas comer entre as refeições atrapalha, tanto o funcionamento do nosso cérebro, e também o nosso estômago, ele não tem descanso. Ingerir líquidos dificulta a digestão. Olha só, aqui já falei, está exemplificando mais ainda. Dificulta. Já estamos aprendendo que teremos dificuldade na digestão, prejudicando o nosso estômago e desenvolvendo doenças. Simples assim. Essas são as consequências, E Deus não quer. Deus nos criou perfeitos, o nosso estômago para trabalhar e funcionar perfeitamente. E se Deus está nos ensinando, nos instruindo, nos orientando que ingerir líquidos durante as refeições, ele dificulta, por que então vamos desobedecer a Deus? Aqui o uso da água, que é o remédio de Deus para nós. 30 minutos antes da refeição, 2 horas após a refeição. 30 minutos antes, assim, nós não iremos sentir sede. Nós não iremos sentir sede. Não vai haver necessidade, então, de querer beber líquido com a refeição e criar hábito de beber líquido com a refeição. Porque nós bebemos água antes. E a saliva vai ajudar na mastigação. Na boa mastigação, com calma, degustando o alimento e sentindo o seu sabor. Aqui está o segredinho, 2 copos ao levantar. Isso é o ideal, muito bom. Beber água assim que levantar, criar o hábito. A gente encontra pessoas que falam, não sinto sede, não bebo água. Mas, Oi? Isso. Come mais. E devemos beber água, porque a sede já é um sinal de que o nosso corpo está precisando de água. E então, nós temos esse conselho, esse aprendizado de Deus. Devemos beber água ao levantar, o de jejum, a 1 hora após. O intervalo também do de jejum até o almoço, mais água. Você pode beber 3 copos de água. Depois vem o seu almoço. Olha só. E à tarde, após 2 horas, você toma água. E à noite, levemente, vem o seu jantar, a sua última refeição. Eu digo que os conselhos de Deus são simples para nós. Nós não precisamos dificultar. Deus deixa bem claro para nós. A água, ela é um remédio para nós. Ela nos purifica nosso sangue, nosso organismo, E o que comemos também, simples, cru, 50% a 60% da nossa alimentação deve ser crua, depois o cozido. E a água, ela é fundamental, viu? Não tem outro líquido. A fruta também é importante. Agora, aqui no caso da água, não é outro líquido que eu quero dizer. Mas a água, ela é o mais importante de Deus, o conselho de Deus para nós. Olha só, como é importante aqui uma boa alimentação, você estar sentado, Você estar ali calmo, tranquilo, fazendo a sua refeição. Porque tendo uma boa alimentação, você vai evitar indigestão, azia, irritação
insônia, apatia e excesso de peso. Olha quantas coisas vamos estar eliminando, não vamos estar adquirindo, nem desenvolvendo no nosso corpo, através da digestão e de uma boa alimentação. Você é aquilo que come. Isto é, a super interessante já falou, ou seja, há algum tempo atrás, que a maior parte das doenças são consequências exclusivas de uma má alimentação ou de um estilo de vida antinatural. Olha só, aqui está a declaração das revistas, isto é, da super interessante, falando, comprovando, não é, professora Kátia, como você falou de manhã, quando ela vibra quando a ciência comprova o que Deus já disse. E é verdade, olha só, Deus já nos deixou esse conselho. E a ciência comprovando aqui que a maior parte, quase todas as doenças são consequências exclusivas, únicas, da má alimentação, má digestão, de um estilo de vida antinatural. Esse não é o desejo de Deus para nós. Não é que nós fiquemos doentes, que a gente tenha doenças. Deus não quer isso. Ele não é esse desejo e a vontade de Deus para nós. A mudança de hábito que o povo brasileiro fez de 20 anos para cá. Para vocês verem que aqui está em 2002, novembro de 2002, a revista Super Interessante falou isso. Que só em São Paulo a dieta da população é composta de 40% de gordura. Já esse 40% já está em 60% de gordura. Hoje, a dieta da população paulista, só no estado de São Paulo, de 20 anos para cá, o povo brasileiro tem trocado o tradicional arroz com feijão, frutas, verduras e legumes pelos conhecidos hambúrgueres, salgadinhos, frituras, biscoitos, doces e refrigerantes. A troca, né? Aí tem a desculpa a correria, não tenho tempo, né? E dizer para vocês que é fácil, não é fácil, né? Mas Deus, eu acredito, irmão Edivaldo, que jamais Deus irá pedir algo para nós que seja impossível, que não esteja ao nosso alcance, fazê-lo, né, obedecê-lo. Deus pede, Deus pode ajudar. Deus é especialista no impossível. E se Ele deixa-nos estas orientações para que a gente tenha saúde, qualidade de vida, né, Ele nos dá condições, nos dá conhecimento e nos ajuda para isso. Coração. Vamos falar dessa máquina maravilhosa, sendo que nós temos aqui que de cada 10 mortes, 4 são causadas pelas doenças do coração hoje no Brasil. A Organização Mundial de Saúde temos uma outra pesquisa de que a cada 5 minutos no Brasil, uma pessoa morre de infarto. Então, enquanto já estivemos conversando aqui, em algum lugar no Brasil, uma pessoa já infartou. Essa é a estatística da Organização Mundial de Saúde hoje. Aqui está uma artéria entupida. Olha só, não há como aqui a artéria, a veia do corpo, estando entupida, a ter um bom fluxo, um fluxo sanguíneo aqui. Não tem como. Não há como aqui o sangue passar por aqui. Então, as nossas veias, as nossas artérias, elas precisam estar desobstruídas. E por isso que, se comemos e ingerimos muita gordura, como eu mostrei lá, que é ingerido no nosso intestino, né, lá que é absorvido as gorduras, vai tudo para a corrente sanguínea. Por isso que a aula de manhã foi bem clara, específica, dizendo que o nosso sangue também precisa estar puro. Porque ele irriga o cérebro, ele irriga todo o corpo dos pés até a cabeça. E olha só o estado dessa veia, dessa artéria. Vejam só, com o passar do tempo, tudo é acumulado. E aqui não é da noite para o dia, irmãos. Aqui é o estilo de vida da pessoa. Então, nunca é tarde. Hoje é a oportunidade, agora é o momento de salvação, não é verdade?
de salvação, para que a longo prazo nós não venhamos estar, né, e adquirir doenças e nem ter as nossas veias, nossas artérias neste estado. Câncer. 1 milhão de brasileiros descobrem que tem câncer. 1 milhão a cada ano no Brasil é descoberto. No Brasil, cada ano, 1 milhão de novos casos. É assustador, não é verdade? É assustador, gente, o número de pessoas com câncer hoje, somente no Brasil. E aqui dizendo a revista Veja que através de mudanças no estilo de vida, 75% dos pacientes podem sim se curar completamente. Que esperança, na verdade? 75%. A pessoa mudando o seu estilo de vida, a chance de 75% de cura completamente. Como é importante o que nós estamos falando, porque acredito que nada é por um acaso. E que se Deus deixou para nós é porque Ele sabia que nos nossos dias, nos nossos tempos, nós precisaríamos desta mensagem. E nós vamos ser cobrados por isso, irmãos. Porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo de Deus, onde Ele quer habitar, onde Ele quer falar conosco. Como estudamos a lição da escola sabatina, falando de Daniel, falando como Daniel tinha este relacionamento tão íntimo com Deus. Como? Sendo que Ele era como nós, e nós também podemos ter. Mas como ouvir a voz de Deus? Como ter vontade de estudar a Bíblia? Como ter vontade de orar? Como ter vontade de falar de Jesus? Se eu estou com a mente deturpada, se eu não estou com a mente clara para entender o que Deus está me falando, o que Deus está me orientando, e como eu vou falar para o meu próximo? Então, tudo que nós estamos aprendendo aqui juntos é muito importante. Muito importante. Sendo que o câncer são inúmeros fatores para se desenvolver essa doença. Mas a estatística fala que 35% é a alimentação, 30% é o cigarro, 15% vírus, 10% genético e 10% são outros casos. E hoje nós estamos falando muito sobre o açúcar. O açúcar refinado está sendo um grande vilão. O açúcar refinado ele é altamente tóxico e cancerígeno. Eu já falei isso para muitas pessoas e vou falar para vocês aqui hoje nessa tarde. Ele é comparado, se vocês não sabiam disso, vocês vão ficar sabendo a partir de agora. O açúcar refinado, ele é comparado com o cigarro e com o álcool, de tão cancerígeno e tóxico que ele é. Então, o açúcar refinado ele é altamente industrializado e ele tem toxinas que ele é comparado com o cigarro e com o álcool. Nilda, mas eu não fumo e nem bebo bebida alcoólica. Mas o açúcar refinado, hoje, a industrialização, com a sua industrialização, ele está sendo comparado com o cigarro e com o álcool. Então, está aqui. Está aqui. Além da má alimentação, o cigarro, 30%. Então, 35% com 30% do cigarro, 65% de chance de desenvolver o câncer. Só na má alimentação e no cigarro. Sendo que o açúcar refinado, muitas vezes consumido, ele tem 65% a contribuição ali para se desenvolver esse vírus. Olha só, que perigo, que o risco que nós estamos correndo de desenvolver essa doença, nós não queremos. Não é verdade, irmãos? Vamos ser sinceros aqui. Ontem mesmo eu estava no ICESP, lá no Hospital das Clínicas, visitando um rapaz jovem da igreja da Brasilândia Adventista, que não recebe muitas visitas. Eu fiquei sabendo e a irmã falou, Nilda, se puder, por favor, vá visitar o Wesley, no 19º andar. Até faço aqui um apelo, puder, vai no 19º andar, onde ele já foi mudado para o leito 1921. Só falar Wesley na recepção, pega o crachazinho, 19º andar, está lá o Wesley. E leucemia, desde o ano passado, ele faz esse tratamento e voltou o câncer. E ontem eu estive lá, ele esteve conversando, a gente conversando, ele falou assim, Nilda,
eu vou ficar até segunda-feira tomando quimioterapia 4 dias seguidos. 4 dias seguidos. E eu vou ficar aqui até segunda-feira. Aí estava lá com o sorinho lá pendurado no braço, tudo caterta. Rapaz jovem, da igreja, 3 anos adventista. Batizado há 3 anos na igreja. Aí a gente conversou, nós oramos, nós cantamos, ele ficou feliz. E venha me visitar de novo, sabe assim? Venha me visitar de novo. Quem puder aqui, irmãos, vá lá visitar o Wesley. Vá lá orar com ele. Vá lá, cante, lê a Bíblia junto com ele. Viu? Então, irmãos, e aí quando a gente sai de lá, eu falei, Senhor, que liberdade. Que liberdade poder ir para casa. Que liberdade poder andar. Que liberdade. Senhor, cuida do Wesley. Fica com ele lá também, né, e com tantos outros. Então, irmãos, devemos dar valor a estarmos aqui hoje, sentados, com liberdade religiosa, falando, ouvindo, enxergando, bem vestidos, alimentados, não é verdade? Que maravilha. Essa triste realidade aqui, lembram há muito tempo atrás esse rapaz que ele fazia propaganda do cigarro, Hollywood, há muitos anos atrás. Não sei se eu consigo enxergar aqui, 1900 aqui, bolinha. E... Conseguiu? Não dá para ver? Câncer, né? Mata pai de família em apenas 9 semanas. Ele também consumia também o cigarro, né? Olha lá, 1999, 20 de outubro, a revista Veja. Então ele se deixou ser fotografado e nós temos aí essa imagem dele hoje. Olha só, esse pai de família, 9 semanas, olha o estado como ele era, olha como ele ficou. Se eu não me engano, acho que era a propaganda do Hollywood, do cigarro que ele fazia. Triste realidade, não é verdade? Triste realidade. Câncer de boca. Olha só, câncer de boca. Olha cada caso. Câncer de próstata. Tratamento aqui falando que a Organização Mundial de Saúde diz que 30% dos remédios à venda no Brasil são falsos. 30% dos remédios no Brasil são falsificados. Vejam só, aí, né, os remédios hoje, seus efeitos colaterais, remédios, tal, 30% hoje, e saiu na Veja, né? E se o remédio for falso? E aí? Qual é o remédio de Deus para nós? Será se precisamos desses remédios? 70%, irmãos, das doenças são erros alimentares. 70% hoje das doenças são erros alimentares. Olha, de ouvir e de ficar de cabelo em pé, não é verdade? 70% das doenças hoje são erros alimentares. Por isso que estamos aqui. Porque Deus não quer que a gente fique doente. Deus quer que nós sejamos um povo diferente, um povo sadio, um povo são. Olha essa notícia da UOL. Uso de remédio como omeprazol dobra o risco de câncer no estômago. Né? Quem toma aí, o certo seria até 7 dias. Eu conheço pessoas que tomam omeprazol meses, anos, como protetor gástrico, né? E nós temos o protetor gástrico de Deus, né? Através dos alimentos saudáveis. E aqui dizendo que o omeprazol dobra o risco de câncer. Quem não sabia, agora está sabendo. E nós temos os remédios naturais de Deus. Nós temos a água, o ar, o exercício físico, né? A temperança, a atitude mental positiva, confiança em Deus, repouso, né? As 8 horas de sono, que é fundamental também para o equilíbrio do nosso corpo, para o nosso bem-estar. E aqui eu quero dizer para vocês alguns conselhos gerais também. Mastigar bem os alimentos, jantar leve à noite,
não tomar líquido durante as refeições, tomar somente água entre as refeições, fazer 3 refeições ao dia, intervalo mínimo de 5 horas, andar após as refeições, não usar muitas variedades na mesma refeição, não usar todo dia o mesmo tipo de alimento. Aí eu dou aqui uma sugestão para vocês. Reúne a família um dia, vá na zona cerealista, vá no mercado que vende a granel. Irmãos, a variedade de feijão que temos, por exemplo, compre um pouquinho de cada. Compre um pouquinho de ervilha, um pouquinho de lentilha, um pouquinho de grão de bico, só os que eu sei, olha só. Um pouquinho de feijão azul, um pouquinho de soja, um pouquinho de feijão vermelho, tem o fradinho, tem o carioca, tem o feijão preto, tem a fava, tem o feijão branco. Olha só os que eu sei aqui por alto, que Deus deixou para nós. Isso tudo é feijão. E para ajudar, para que não dê gases, depois sempre cozinho o feijão com folha de louro. Isso é ótimo, tá? Cozinho feijão com folha de louro, que é bom para não dar gases depois, né? Os gases. Então, tem o arroz também, né? Não há necessidade, todo dia arroz e feijão você pode fazer, um dia uma polenta, um dia uma batata, tudo entra no lugar do arroz, né? Um dia o inhame, o cará, a abobrinha, aí tem o feijão, pode variar. Por isso que aqui fala para não usar todo dia o mesmo tipo de alimento. E sabe qual é o fundamental aqui? É a confiança em Deus. Aí a gente pergunta, Senhor, como? O que o Senhor quer me ensinar hoje, nessa tarde? O que o Senhor quer falar para mim? Como começar? Por onde devo começar? O que eu devo fazer, Senhor? Ore, converse, fale com Deus, pergunte para Ele. Ele vai te orientar. As irmãs que fazem as compras, que vai no mercado, que vai à feira, ore antes. Senhor, vamos comigo. Eu tenho... Mostra para Deus, fala, Senhor, olha aqui, eu tenho 20 reais, 30, 50 reais, 10 reais. Estou indo na feira com esse valor, Senhor. Abençoe para que eu consiga comprar um alimento adequado, certo, para a minha família, que eu vou pôr à mesa, que eu vou prepará-lo. Me ajuda, Senhor. Me ajuda a fazer uma boa compra, comprar bons alimentos. Me indique a barraca certa, o produto certo, o alimento adequado. Me ajude a escolher, Senhor. Sabe, ore a Deus, fale com Ele. Na hora de preparar, irmãs, Senhor, eu vou preparar agora a refeição da minha família. Me ajude, Senhor, a preparar a minha comida. Me instrua. O que eu devo fazer? O que eu vou servir hoje, Senhor? Para a minha família. Para o Senhor ceiar aqui conosco. Por favor, fale comigo. Me mostre o que é melhor para nós. E Deus vai falar. E Deus vai mostrar. Então, evitar carnes de forma geral. Cuidado com queijos e ovos. Muito queijo, muito ovo. Evitar gorduras, manteiga, margarina, maionese, fritura, ketchup, mostarda e assim por diante, banhas. Prefira óleo pouco óleo, também o azeite, pouca quantidade. Acostume-se a comer frutas e verduras antes dos alimentos sólidos. Cuidado com o sal. Pouco óleo, pouco sal. Não precisamos de muito sal. Pouco sal e pouco óleo. Não há necessidade de deixar saleiros em cima da mesa, porque você acaba criando o hábito de dar aquela pingadinha ali. Não há necessidade. Temperos aconselháveis para nós são alho, cebola, salsinha, coentro, cebolinha, orégano, coentro, cominho. Esses à vontade, tá? Nada de, vamos esquecer os sazons da vida, Ajinomoto, caldo quinor. O dinheiro que você vai gastar com esses, compra cebola, compre alho. Compra coentro, vai lá naquela barraquinha que às vezes até aquele feirante cultiva no seu próprio quintal. Está verdinho ali, ó. Ai, o coentro, vem até o mais barato. Ai, eu quero esse coentro aqui, quero essa cebolinha, quero essa salsinha. Então esse é o tempero. Use à vontade, esse é o tempero de Deus para nós. Evite alimentos enlatados, embutidos, conservantes, com corantes artificiais, químicos. Evite sucos enlatados e alimentos enlatados.
os nossos remédios estão lá no hortifruti, na feira. Né? Que o nosso remédio seja o nosso alimento, que o nosso alimento seja o nosso remédio. 50% a 60% da nossa alimentação deve ser crua. Primeiro, como os crus. Crie o hábito de uma boa salada. Né? Nós temos variedade de alfaces aí. Pode colocar um pedacinho de gengibre ralado, folhinhas de hortelã. Delícia. Limão, à vontade. Esquece o vinagre. Use limão, pouco sal, uma azeitoninha. Vocês podem colocar cebola ralada, um dente de alho ralado. Tudo isso vai na salada. Tomate, pepino, rabanete. É o nosso remédio, remédio de Deus. Para sinusite, bronquite, asma. Para sinusite é o rabanete. Olha só, Deus deixou para nós, está lá o rabanete. Vamos colocar na salada o rabanete raladinho ali, bem lavadinho, uma delícia, tomate. Então, esses alimentos, primeiro cru, depois o cozido. Evitar aborrecimentos, como eu falei, tristezas, discussões na hora da refeição. Esse é um momento santo, um momento sagrado de reunir a família. Agora é a hora de sentarmos à mesa da família. Deixa o celular um pouco distante, desliga a televisão. Agora nós vamos sentar, nós vamos almoçar, nós vamos jantar juntos. Sentar um de frente para o outro, olhando, mastigando, orando, e Deus está ali presente. Você não orou? Você não agradeceu? Você não pediu? Então, este é o momento. A família está reunida, a família está junto. Tem um lugar, a cadeira do papai, tem a cadeira da mamãe, tem a cadeira do filhinho, tem a cadeira da filhinha. Lembre-se, a alimentação costuma ser a principal causa: enxaqueca, arteriosclerose, pressão alta, gastrite, úlcera, constipação e uma série de outros problemas. Comer para viver e não viva para comer, né? Os novos avanços da ciência, estou falando aqui que a ciência confirma a eficácia de vegetais, cereais, legumes e frutas na prevenção e no tratamento e cura de diversas doenças. A ciência comprovando o conhecimento que nós temos. Remédio da natureza, alimentação, banana e amendoim, indicado para cãibras, fraqueza muscular. Batatinha crua, indicação azia, mal-estar, gastrite. Suco de couve em folha e talo, antioxidante que combate o envelhecimento. Olha só. Bagaço da laranja, cereais integrais, intestino preso, distúrbios intestinais. Tudo tem a sua função, tudo tem a sua utilidade que Deus deixou para nós. Muitas vezes, só valorizamos nossa saúde, a nossa família, o nosso emprego, quando estamos dessa maneira, dessa forma, numa forma já bem degradante. Pensamento de hoje. Os homens são os seres que mais me impressionam, porque perdem a saúde para juntar dinheiro. Depois perdem dinheiro para recuperar a saúde. E a gente vê isso na atualidade. As pessoas fazem de tudo. A gente vê, enxerga nitidamente. Vem de carro, a família está ali, está de carro para cima e para baixo, cuidando. Aí começa a tirar isso, tira aquilo, e colocar, substituir tudo para recuperar a saúde. Um pouquinho que seja, para ter melhora, para conseguir andar, às vezes para conseguir enxergar, para conseguir comer, para conseguir ir no banheiro. Olha só, para recuperar um pouquinho que seja. Bebidas desintoxicação. É importantíssimo fazermos uma desintoxicação. Começamos por aí, né? Sucos, bebidas para o coração, shakes, tudo a combinação de alimentos, o modo certo como fazer. Tratamento anticolesterol, cardioprotetor, pressão alta. Simples, com tomate, beterraba, salsão e salsa. Um regulador de pressão alta. Bebidas para diabetes, temos insulina natural. Como preparar uma insulina natural? Bebidas para o sistema nervoso, depressão. Um shake também, fluoxetina. Bebidas, acaba o vício, né? Anti-tabagismo, desintoxicação do tabaco. Temos também
queima gordura, né? Barriga lisa. O mamão aí é o nosso grande amigo. O mamão, perca de peso. O shake Viagra natural. Olha aí o Viagra natural de Deus para os homens, né? A combinação de melancia, banana e nozes. Simples assim. Não há necessidade de ir na farmácia. Você vai até a feira. Viagra natural, né? E aí está. Estes são os conselhos. Vocês gostaram, né? Olha só. Deus deixou tudo. Tudo para nós. Para que soubéssemos ter saúde e qualidade de vida. Eu agradeço, então, a oportunidade e quero dizer para vocês que nos 8 remédios de Deus, a confiança em Deus e não ter medo, mas confiar no Senhor e conversar com Ele, conte para Ele, converse com Deus, abra o seu coração para o Senhor e Deus vai ajudar a todos nós, a cada um individualmente na sua situação, na sua vida, na sua família, lá na sua casa. Deus vai dar orientação, Deus vai dar discernimento para que nós possamos fazer o que é melhor, o caminho que nós devemos seguir, como devemos fazer. Você pode pegar para mim? Nós temos umas fichas, você pode pegar para mim, Nádia, na minha bolsa? Nós temos umas fichas, nós vamos estar distribuindo essa bolsa preta. Não, na outra bolsa, no outro zíper. Umas fichas que nós, do Pronasf, nós damos esta orientação, mas damos continuidade no nosso atendimento. Nós vamos pedir para que vocês preencham essas fichas, nós temos canetas também, né, e nós vamos estar recolhendo, né, essas fichas para que nós possamos estar visitando vocês nas residências, conversando se tem algum caso que há necessidade de urgência também. E nós, conversando aqui com o irmão Edivaldo, nós do Pronasf, nós temos a Fabiana, temos também aqui a Nádia, a Kátia, temos o Fábio, e nós queremos marcar aqui um dia, né, irmão Edivaldo? Marcarmos um dia, nós olhamos aqui na nossa agenda, dia, vocês pode recebendo, pode preenchem, tá? A gente vai recolher o endereço de vocês. Nós vamos ficar aqui na igreja, nós vamos nos disponibilizar em estarmos aqui dia 29, irmão Edivaldo, isso mesmo? Só confirma para mim. Pré-agendamos essa data, vou falar com o Fábio, dia 29, sábado, no domingo, sem ser nesse, amanhã, no outro, daqui 15 domingos, se não me engano. Sem ser amanhã, no outro. De hoje aqui, amanhã 15. Hoje já é domingo, né? Sem ser no outro domingo, dia 29, nós estamos aqui na igreja fazendo atendimento de tudo que nós falamos. Vocês tiverem alguma dúvida, quem quiser fazer alguma pergunta, nós vamos estar aqui para atendê-los. Quem puder vir, vai ser divulgado, vai ser anunciado aqui na igreja. Nós vamos confirmar o horário. Acredito que no domingo, acho que teria mais facilidade para que os irmãos e as irmãs viessem aqui. Tudo bem? O que vocês acham, igreja? Final de semana ou durante a semana? O que vocês acham? Vocês estão me escutando? Estão entendendo o que eu estou falando? Final de semana seria bem melhor, né? Do que durante a semana. Então, por isso que nós agendamos para o domingo. Só que domingo que vem, no outro, vocês tem reunião, tem treinamento na associação. Por isso que nós colocamos para o outro domingo. Mas nós vamos confirmar, e o horário também. E o irmão Edivaldo aqui com a equipe vai estar comunicando à igreja. Todos pegaram? Vocês coloquem um dado de vocês, a gente vai estar recolhendo, tá? A gente vai estar orando também por vocês, vamos levar para a nossa equipe. Nós oramos por cada pessoa que nós entramos em contato, nós levamos para casa, nós oramos pelas famílias e nós também ligamos
né? Se caso não puder vir aqui, a gente agenda e a gente liga também para as pessoas, a gente faz a visita no dia certo, no horário combinado. Tem algum pedido de oração que vocês gostariam de... Alguém tem algum pedido especial para que a gente possa estar orando? Depois da manhã? Amém. Qual o nome do irmão? José Ferreira. Tá, irmão, vamos estar orando pelo irmão, vamos orar pelo irmão, pela sua cirurgia depois de amanhã? Segunda, 8:30 da manhã. 11:30. Vamos estar orando sim, pelo pedido do Senhor, pela sua cirurgia, que, como o Senhor mesmo citou, o nosso Deus, que é o médico dos médicos, esteja presente, usando os médicos aqui da terra, para poder cuidar do Senhor da melhor forma possível. Que seja feita a vontade de Deus, irmãos. Assim, tudo para a honra e glória dEle, né? Como lemos. Podemos orar? Podemos. Pai querido, muito obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos ama muito. Obrigado porque o Senhor deixou tudo escrito para nós, para que nós soubéssemos o que é melhor para a nossa saúde, para a nossa salvação. Obrigado pela nossa salvação gratuita que temos em Jesus Cristo. Obrigado pela Tua palavra, pela Tua carta de amor, que o Senhor deixou escrito tudo para nós termos um bom estilo de vida, um estilo de vida natural. Tudo o Senhor deixou escrito para nós. Obrigado pelo conhecimento que temos. Obrigado pelo Espírito Santo que está trabalhando arduamente nos corações das pessoas e muitos têm aceito. Ajuda-nos também a aceitar e a compreender, a entender, Senhor, a Tua vontade em nossa vida. Ajuda-nos daqui para frente, sermos nós e o Senhor, colocarmos o Senhor em primeiro lugar em tudo na nossa vida. Ajuda-nos, Senhor, trabalhe em nosso coração e não nos deixe sossegados, mas que possamos arduamente buscar fazer a Tua vontade. Abençoe a cada um de nós, abençoe a nossa nova semana que se inicia. Desde já pedimos vitórias, pedimos a bênção sobre a cirurgia do nosso querido irmão. Desde já peço ao Senhor que entre com providência, que vá à frente usando os médicos, os auxiliares, os enfermeiros, o anestesista, que o Senhor os use poderosamente, que o Senhor esteja ali, que o irmão sinta a Tua presença e que o Senhor esteja cuidando, direcionando a vida do irmão, abençoando grandemente também toda a sua família. Fique conosco, Pai. Continue nos abençoando, nos dirigindo, nos iluminando, nos orientando e que nos dê força para fazermos a nossa parte. Obrigada por tudo, perdoa os nossos pecados, são bênçãos que agradecemos, inúmeras, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Agradecemos em nome de Jesus, amém.